Fala, galera do Fute Paulista Play. Segura o coração. Parem tudo, porque a maior fritura do futebol paulista no ano acabou de dar resultado. A casa caiu. A panela de pressão explodiu na Vila Belmiro. O caldeirão ferveu e a tampa voou. Não é mais técnico do Santos. A diretoria perdeu a paciência. A gota d'água foi a derrota humilhante para o Palmeiras. O vexame no clássico, a forma como o time se portou, foi o último prego no caixão do argentino. Juan Pablo Vojvoda caiu. Foi demitido. O Messias que veio do Nordeste, o Guardiola argentino que chegou com status de Salvador, foi engolido. Foi triturado. Foi mastigado pelo moedor de carne de São Paulo. E hoje eu vou contar os detalhes que a imprensa tradicional não conta. A briga feia no vestiário, a teimosia que rachou o elenco, e o vexame contra o Palmeiras que selou o caixão do argentino. Mas antes de eu mergulhar fundo nessa história, que tem bastidor fervendo, jogador pistola e a maior fritura do ano, já faz o seguinte. Se você ama o futebol paulista e não quer perder nenhuma bomba, inscreva-se agora no Fute Paulista Play. Clique no botão vermelho, ative o sininho, e venha fazer parte da comunidade que sabe tudo antes de todo mundo. Feito? Então preparem os corações, porque a história da queda do mito é inacreditável. A queda do mito. O fim da linha para Vojvoda. Vamos direto ao ponto, galera. Foi demitido. Juan Pablo Vojvoda não é mais técnico do Santos Futebol Clube. A informação que temos é que a diretoria resolveu demiti-lo na manhã desta sexta-feira, em uma reunião de emergência no CT Rei Pelé, horas após a derrota humilhante para o Palmeiras. A situação ficou insustentável. A diretoria deu o boné para ele, disse chega. E, para ser sincero, o argentino também não ia fazer nenhuma força para ficar. Foi um alívio para os dois lados, mas a iniciativa foi do clube. Mas vamos rebobinar a fita. Vocês se lembram da chegada dele? O Santos, neste cenário, fez um esforço gigantesco, uma operação de guerra para tirar o cara do Fortaleza. A torcida do Peixe foi ao aeroporto, soltou fogos, comemorou como se fosse um título de Libertadores. Ele era a maior contratação da gestão do presidente Marcelo Teixeira. Era o homem que ia trazer de volta o DNA ofensivo, o cara que ia fazer o Santos jogar o futebol que o santista gosta. E o que vimos? Um time apático, confuso, sem padrão de jogo e, o pior de tudo, com medo. O Vojvoda que encantou o Brasil no Fortaleza parecia um primo pobre na Vila Belmiro. Aquele time elétrico, vertical, que amassava os adversários no Castelão, nunca deu as caras em São Paulo. O Peixe de Vojvoda era um time lento, previsível e, o pior, covarde. A verdade nua e crua é uma só, e precisa ser dita. Ele não aguentou a pressão. Simples assim. O sonho da torcida santista virou um pesadelo em tempo recorde. O Messias argentino está saindo pela porta dos fundos da Vila Belmiro, e deixa para trás um time em frangalhos e uma torcida completamente iludida e revoltada. O que era para ser o início de uma era, virou o fim melancólico de uma das maiores apostas, e agora, fiascos, da história recente do Santos. O moedor de carne de São Paulo. Santos não é Fortaleza. E por que não deu certo? Porque o técnico que era um gênio no Fortaleza, vira um professor pardal na Vila Belmiro. A resposta é simples, galera, e aqui no Fute Paulista Play a gente mata no peito. Santos não é Fortaleza. E eu digo isso com todo o respeito ao Leão do Pici, que é um clube gigante, super organizado. Mas a pressão é diferente. O ecossistema é outro. Em Fortaleza, Vojvoda era um rei, um imperador. Ele tinha carta branca, tinha a paciência da torcida, tinha 3, 4 anos de trabalho ininterrupto. Se ele perdesse um clássico rei, a torcida chateava, mas na semana seguinte ele era o mito de novo. Agora, transporta esse cara para a Vila Belmiro. O Santos é o time de Pelé. É o time de Neymar. É o berço do DNA ofensivo.
A pressão em São Paulo é 100 vezes maior. A imprensa aqui, e nós estamos incluídos, é um moedor de carne. Em Fortaleza, ele dava entrevista para a rádio local e estava tudo bem. Em Santos, ele tem que encarar ESPN, Sport TV, os canais de YouTube, como o nosso, as rádios da capital. A corneta é 24 horas por dia, 7 dias por semana. No primeiro jogo que ele tentou colocar o 3-5-2 dele, e o time perdeu, a Vila Belmiro inteira já gritou, burro. Ele não teve paz. Ele não teve tempo. E ele não mostrou serviço. O sarrafo em São Paulo é mais alto. Aqui, você não pode pedir paciência. Você tem que entregar resultado e desempenho imediatamente. Ele não entendeu onde estava pisando. Ele achou que o nome que ele construiu no Nordeste seria suficiente para blindá-lo na Baixada. Errou feio. O futebol paulista não perdoa quem não está pronto para a pressão. E Vojvoda, claramente, não estava. A gota d'água. A humilhação contra o Palmeiras. Todo técnico que cai tem a gota d'água. Aquele jogo que sela o caixão. E o de Vojvoda foi épico, no sentido trágico. Não foi uma derrota simples. Foi uma humilhação. Estamos falando da derrota vergonhosa para o Palmeiras no Allianz Parque, ontem à noite. Parem e pensem na cena, galera. Um clássico. Allianz Parque lotado. Era o jogo para virar a chave, para mostrar que o trabalho existia, para calar a boca dos críticos. E o que vimos? Um massacre. O Santos de Vojvoda tomou um baile de 2-0 que pareceu 5. O time foi covarde. Não deu um chute no gol. O Santos assistiu o Palmeiras jogar. O time do Abel Ferreira, que o Vojvoda adora criticar indiretamente falando de estrutura, deitou e rolou. Trocou passes. O Santos corria atrás da bola feito barata tonta. Aos 20 minutos do segundo tempo, quando o segundo gol do Palmeiras saiu, um gol de tabela fácil, a diretoria do Santos, que estava no camarote, teria tomado a decisão ali mesmo. A informação de bastidor é que o presidente Marcelo Teixeira virou para seus diretores e disse: "Não dá mais. Acabou." A câmera da transmissão focava no banco. Vojvoda estava vermelho, suando frio, gritando para os jogadores, mas era nítido. Ele tinha perdido o controle. O time não respondia. Ele fez substituições bizarras, tirou o único meia para colocar um volante, botou um lateral de ponta. O famoso sinal de desespero de quem não sabe mais o que fazer. O olé da torcida do Palmeiras foi o último prego no caixão. A diretoria não esperou nem o ônibus chegar de volta à Baixada. Foi uma humilhação tática, física e, principalmente, moral. Aquele 2-0 não foi só uma derrota. Foi o atestado de óbito do vojvodismo no Santos. Bastidores, a teimosia e a panela fervento. E se em campo estava um caos, os bastidores no CT Rei Pelé estavam piores. A informação que recebemos de fontes lá de dentro é que o vestiário estava completamente rachado. A famosa panela estava fervendo. O problema principal? A teimosia de Vojvoda. O técnico argentino é conhecido por ser um trator nas suas convicções. Ele acredita piamente no 3-5-2 dele, no jogo de alas, na intensidade, e ele quis implementar isso no Santos goela abaixo. Só que ele não tinha os jogadores para isso. Os laterais do Santos não são alas no nível que ele exige. Os pontas, como Soteldo, neste cenário, não sabem marcar lateral o jogo inteiro. E aí começaram as brigas. Relatos dão conta de discussões ásperas no vestiário. Vojvoda teria batido de frente com os líderes do elenco. Ele queria que Soteldo fosse um ala, que marcasse o lateral adversário até a linha de fundo. O Soteldo, claro, teria rido. Ele é ponta, ele é drible, ele é uma contra um. Vojvoda começou a queimar jogadores. O Soteldo foi para o banco. O Rincon, ou outro veterano, foi afastado. Ele começou a encher o time de garotos da base fora de posição, tentando provar seu ponto.
Ele perdeu o grupo. Os jogadores não compravam mais a ideia dele. Eles achavam o técnico maluco, teimoso e arrogante. Na coletiva de imprensa após a derrota para o Palmeiras, ele selou seu destino. Quando perguntado sobre a teimosia, ele respondeu: "Este é meu modelo de jogo. Quem não se adaptar, não joga." Ele culpou os jogadores, disse que faltava qualidade no elenco. Foi o tiro de misericórdia. O elenco abandonou o técnico, e a diretoria, que ouviu os líderes do time, decidiu que era hora de acabar. A análise tática do fracasso, onde o DNA morreu. Vamos analisar friamente, nação. Por que o vojvodismo funciona no Fortaleza e naufragou no Santos? É um choque de identidades. O Fortaleza de Vojvoda era um time reativo. Um time de contra-ataque, de velocidade, de transição rápida. Um 3-5-2 que se defendia com 5 homens e atacava com os alas voando, pegando a defesa adversária aberta. Agora, o Santos. Qual é o DNA do Santos? É posse de bola. É drible. É 1 contra 1. É o menino da vila indo para cima. É o 4-3-3 ou 4-2-3-1. A torcida do Santos não tem paciência para time que dá chutão e espera o contra-ataque. A Vila Belmiro quer ver o time amassar o adversário. Vojvoda chegou e tentou fazer o oposto. Ele tentou transformar o Santos em Fortaleza. Ele não entendeu o clube. Ele não é um gestor de elenco, como São Felipão ou Dorival Júnior, que olham as peças que tem e montam o melhor time. Não. Ele é um treinador de prancheta, um treinador de convicção. Ele quis que os jogadores se adaptassem ao seu modelo. E no futebol brasileiro, especialmente em um gigante de São Paulo, isso não funciona se você não tiver resultado imediato. Você tem que ganhar enquanto adapta o time. Ele não ganhou. O time ficou um Frankenstein tático. Não tinha a posse de bola, DNA do Santos, e também não tinha o contra-ataque, DNA do Vojvoda. Ficou um time nem-nem. Um time que não sabia o que fazer com a bola. O fracasso tático foi total. Ele tentou enfiar um pino quadrado em um buraco redondo. A culpa é 100% dele, que não teve a humildade de se adaptar ao clube que o contratou. O legado, ou a falta dele, e o futuro sombrio do Peixe. Qual é o legado que Juan Pablo Vojvoda deixa no Santos? Nenhum. Zero. Ele sai da Vila Belmiro como uma das maiores decepções, um dos maiores fiascos da história recente do clube. O salvador que ia levar o time de volta à elite, seja da Série A ou da disputa por títulos, sai como um problema, deixando um elenco rachado e taticamente mais confuso do que quando chegou. E essa queda levanta a pergunta que o futebol paulista inteiro está fazendo. Vojvoda é técnico só para time de projeto? Ele é um treinador para time de menor expressão? E, de novo, todo respeito ao Fortaleza, mas a pressão é incomparável. Será que ele não aguenta a pressão de um gigante? O teste dele em São Paulo foi um retumbante fracasso. E o Santos? O Santos está de volta à estaca zero. A diretoria, que apostou todas as fichas no argentino, agora está perdida. O que fazer? Quem vem agora? Vão ligar para o Fábio Carille de novo? Vão tentar o, sempre ele, Vanderlei Luxemburgo? Vão apostar em um técnico interino? Ou vão buscar outro gringo milagroso? O Santos está em um beco sem saída, no meio da temporada, e a culpa é da aposta errada. A lição que fica, galera do Fute Paulista Play, é clara. O futebol de São Paulo é um moedor de carne. Ele não aceita arrogância, não aceita teimosia e não perdoa a falta de resultado. Vojvoda aprendeu da pior maneira. Ufa! Que bomba, hein, galera? A casa caiu na vila. Vojvoda não aguentou a pressão. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dessa queda? Foi tarde? A culpa foi dele ou do elenco? E o mais importante, quem deve ser o novo técnico do Santos? Deixe o seu palpite.
Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos fazer aquela resenha quente sobre a crise no peixe. E se você gostou dessa análise, se você quer ficar por dentro de tudo o que rola no futebol paulista, fortaleça o nosso canal. Deixa aquele like monstro no vídeo, inscreva-se se ainda não for inscrito, e ative o sininho para não perder nada. Valeu pela audiência e até o próximo vídeo. Um forte abraço.